Gente, vocês vão ver um corte seco aí, porque acabou a bateria bem na hora que eu falei que eu não queria que acabasse a bateria e acabou. Esqueci de colocar para carregar. É, só compartilhar a tela com vocês de novo. E a gente estava falando do Congresso de novo, né? 30 dias, votação extensiva, maioria absoluta, promulgação obrigatória em 48 horas pelo presidente. Caso não seja pelo presidente, vai ser pelo presidente do Senado, e caso não, vai ser pelo vice. Beleza? Perfeito? Arquivamento e repetibilidade no mesmo ano legislativo, só por maioria absoluta também pode restaurar esse projeto aqui para poder ser trazido de novo como pauta da mesa, tá bom? No mesmo ano legislativo. Perfeito? É, agora, o controle preventivo dentro do Poder Judiciário. Como é que pode acontecer isso? Vamos lá. O controle preventivo, ele é uma competência quase que exclusiva do Poder Legislativo. Tirando naquele caso do veto, né? Mas vocês vê uma participação do Legislativo muito forte na hora do veto, e é continuar com o veto ou não. Aqui o que acontece? A, a gente tem um meio em que o parlamentar ele pode, de maneira, de uma maneira, provocar o judiciário para poder analisar essa pauta. O que acontece? A participação do STF, que ela é incidental, ela precisa de um incidente para começar. E qual que seria o incidente? É o recurso do mandado de segurança. E geralmente, quando a gente vai estudar para OAB, estudar para alguma coisa, a gente chama de mandado de segurança preventivo. É um meio em que, durante a votação do projeto de lei, a construção do projeto de lei, o parlamentar ele pode impetrar isso em certos casos específicos para que o judiciário seja invocado para poder analisar a constitucionalidade, porque querendo ou não, o judiciário ele é o protetor da Constituição, um dos protetores principais da Constituição Federal. Então, como aqui fala, ó, ele não é o terceiro poder, terceira casa legislativa, ele está ali para discutir exatamente se está respeitando o procedimento da lei, se a lei está de acordo com o projeto de lei, a criação da lei está de acordo com a Constituição Federal, se está sendo a parte da formalidade, as medidas, o jeito que está sendo feito, tá ok, ou se está ferindo uma cláusula pétrea. Esses são os únicos casos em que o STF pode fazer esse controle preventivo. Como eu falei para você, tem que ser por um parlamentar. Esse parlamentar, ele tem que estar ativo. Ele não pode, tipo, perder o mandato e tudo mais. Caso ele perca o mandato dele, o processo vai ser julgado extinto sem julgamento do mérito, beleza? É, então ele tenta garantir o devido processo legislativo. Ah, verdade, é esse princípio que eu estava querendo pensar. Então, o foco dele é garantir o processo legislativo e que não esteja ferindo a PEC não esteja ferindo a, uma cláusula pétrea. Então, a PEC não estar ofendendo a cláusula pétrea ou a lei e a PEC estarem seguindo devidamente o devido processo legislativo. Beleza? Seria o devido processo legislativo. Começar pela casa iniciadora, casa revisora, presidente da República, e promulga, veta, tudo que eu falei ali anteriormente para vocês, tá bom? É isso. É esse o poder do judiciário. E como que invoca o judiciário? O judiciário pode ser invocado, ele é ativo? Não. Ele é passivo, ele deve ser provocado por um incidente. Ele não é uma terceira casa legislativa que pode, de maneira independente, ir lá e interferir no processo legislativo antes da lei nascer. É,
Então, aqui, como eu falei para vocês, o instrumento que vai vir discutir sobre isso é o mandado de segurança. Não cabe uma ADI preventiva, é a ação direta de inconstitucionalidade. Não cabe. Aqui é mandado de segurança preventivo, beleza? O direito protegido, um direito público, subjetivo, correto à tramitação legislativa. Como eu falei para vocês, não, para seguir o devido processo legislativo, para poder não ferir uma cláusula pétrea e tudo mais. E é exclusivamente parlamentar, não pode ser terceiros que não têm legitimidade, beleza? E o parlamentar tem que estar ativo, ok? Então a gente vê aqui, ó, projeto de lei permitido e garantido o rito para análise do procedimento formal e proposta de emenda também permitido. O STF ele não analisa mérito, tá? Isso é bem importante vocês entenderem. Ele vai, como eu falei para vocês, eu vou comentar de novo. Ele analisa o devido processo legislativo e se tratar de matéria, a única exceção que ele vai tratar é de uma abolição de cláusula pétrea, ferindo uma cláusula pétrea e tudo mais, beleza? Então vamos de novo. Análise formal, análise do devido processo legislativo. É permitido pelo projeto de lei o STF interferir caso tenha sido implementado mandado de segurança por parlamentar. PEC também é permitido. Análise com conteúdo material pelo STF não é permitido. Não pode discutir o mérito do procedimento parlamentar por isso, porque isso é competência exclusiva do Poder Legislativo, do projeto de lei, quer dizer, analisar o mérito do projeto de lei, porque isso é competência exclusiva do Poder Legislativo, e o STF não é uma terceira casa legislativa, ele só está lá para analisar certas situações. Em caso de PEC, caso venha abolir uma cláusula pétrea, ferir uma cláusula pétrea, pode sim trancar o trâmite processo do legislativo. Feito. É... Meio. Isso aqui também é uma coisa muito, muito doutrinária, tá? Não é uma coisa que eu venho falar para vocês, nossa, é uma coisa que cai muito em concurso, cai naquilo, cai nisso. Isso aqui também é bem doutrinário, isso aqui é bem exclusivo. Na ciência eu não tá, vai tratar disso com vocês. Mas o judiciário, ele não pode interpretar o regimento interno da Casa Legislativa. Então, lembra daquilo que a gente falou de quando o conselho, o CCJ, ele vai lá e arquiva um projeto de lei, porque ele entendeu a constitucionalidade e entra com recurso, e o Senado precisa de um décimo da casa para poder interpor o recurso, e na Câmara é pelo regimento interno da Câmara, como depende da Câmara. Então, por exemplo, nesses casos, o judiciário não pode interpretar o regimento interno da Casa Legislativa, é esse regimento interno. Ele só exerce controle sobre os atos puramente regimentais. Entenderam? Isso é a regra geral. Agora a gente tem a exceção, que é se a norma do regime interno deriva diretamente da Constituição, então, tipo, se é literalmente sobre a Constituição, que trata sobre a Constituição, que é claro da Constituição, o STF pode realizar o controle, beleza? De maneira incidental, tudo mais. Então, não é. Porque meio que se você pega um regimento diante das normas da Constituição e tem questões inconstitucionais, é uma ofensa constitucional indireta. Entenderam? Quanto ali, não é derivado da Constituição, então, beleza, não tem controle do STF nem nada do regime interno. Agora, aqui, teve derivação da Constituição Federal, não, o STF pode interferir ali, porque é uma interferência, uma ofensa à Constituição de maneira indireta, ok? Então, a gente vai aqui, revisãozinha do próprio sistema de controle preventivo. Então, a gente tem pelo legislativo, como eu falei para vocês, CCJ, recurso que vai ser levado ao plenário, ele tem um parecer terminativo, o CCJ chega, fala, não vai poder, não tem esse parecer, dá o parecer, fala,
ah, não vai dar porque eles têm um poder terminativo, aí pode o Congresso e o Senado entrar com recurso sobre esse parecer, trata tanto da questão material e formal, então, do mérito da lei quanto da formalidade, discutindo inconstitucionalidade e injuricidade. Chefe do Executivo, igual a gente viu, o artigo 66 da Constituição Federal, tem o veto jurídico pode se tratar tanto da matéria formal quanto da questão formal quanto da material. E eu tenho o judiciário, que ele tem que ser provocado, não é que nem os outros dois que pode ser de maneira passiva. Não, pode ser de maneira ativa. O STF ele é de maneira passiva, deve ser provocado por meio de um incidente, que é o mandado de segurança preventiva. Lembrem disso que no futuro é importante. Mandado de segurança preventiva é uma coisa e ADI, ação direta de inconstitucionalidade, é outra coisa, beleza? Ele é exclusivo no procedimental, tanto para a PEC quanto para a lei, para projeto de lei, mas tem uma exceção dentro da PEC, exclusivamente da PEC, que, caso venha abolir ou ferir a cláusula pétrea, pode sim o STF discutir o mérito. Qualquer outro caso, ele só deve garantir o devido processo legislativo, se a parte formal da promulgação daquela lei do jeito que tá sendo feito o projeto de lei está certo, beleza? Então a gente tem aqui o fim da questão preventiva, né? Como que o poder, que o controle é, constitucional, de constitucionalidade pode ser feito do poder dentro do antes da lei ser promulgada. Tanto pelo poder executivo que a gente falou, tanto do poder legislativo que também falamos, e do poder judiciário. Então, sanção e promulgação do projeto de lei pode transformar-se oficialmente em lei, o controle preventivo cessa completamente. Então, ele pode se transformar em lei, mas se o controle preventivo pegar alguma coisa errada ali, uma inconstitucionalidade, uma injurisdicionalidade, pode também é, se cessar completamente. Então, por conta de ter esse controle preventivo, a gente entende que existe uma presunção de constitucionalidade. A gente prevê que realmente aquela lei vai ser constitucional. E se ela carregar um vídeo, sobreviver aos filtros, a gente vai ter o posterior, que vai ser o controle regressivo. Que aí vai ser tema da próxima aula, mas mostrando um pouquinho aqui para vocês, pelo Poder Judiciário, que a gente vai entrar com as ações, dando uma coisa bem simples, não vou me aprofundar no difuso, na questão incidental e no concentrado, se abstrato, vou trazer isso na próxima aula, mas o difuso, vou trazer uma coisa que é muito importante, ele é interpartes, ele trata exatamente daquela relação, daquela lide jurisdicional que está acontecendo. Eu vou entrar com uma ação, falar da inconstitucionalidade dentro do Poder Judiciário referente àquela situação, enquanto o controle concentrado, ele já vai tratar da questão erga omnes. Erga omnes é o quê? É do geral, de todo o panorâmico do ordenamento jurídico. E aí traz questões vinculantes, súmulas vinculantes, entre essas coisas. Então, uma via principal trata de uma ação que fala que isso, dentro do ordenamento jurídico, causa toda uma inconstitucionalidade. Aí vem uma ADI, ADC e ADPF, que vamos tratar posteriormente. Enquanto o difuso é só dentro daquele caso, beleza? E, gente, acredito que seja isso. Eu vou passar umas questõezinhas aqui para vocês, mas antes eu só vou ir no banheiro, porque eu estou apertado. Deixa eu só parar. Deixa assim. Rapidinho já volto.
Voltei, gente. Agora vamos fazer umas questõezinhas que foram montadas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tipo, aqui. Bom, vamos tratar sobre esse quizinho aqui. Pra gente falar um pouquinho do que pode ser. Simples o quiz, tá? Só para fixação de matéria. O veto presidencial, fundamentado na inconstitucionalidade de um projeto de lei, é classificado qual tipo de controle? Gente, o que a gente está falando hoje o dia inteiro? É um controle preventivo. Então, a gente só tem duas questões aqui. Quando a gente trata de inconstitucionalidade, qual é? Jurisdicional ou político? Lembra que o político a gente só trata quando é de interesse público, que é contra o interesse público? Aí seria um controle preventivo político, não jurisdicional. E, gente, que vergonha que eu passei agora. Mas tudo bem. Isso aqui não tá muito certo, não, viu? Ah, é que tá falando do veto presidencial, darará, classificado com qual tipo de controle. Gente, isso aqui não tá muito certo, não. Antes da conversão do projeto de lei e é exercido pelo Poder Executivo configurado como controle político preventivo. É, não tá muito certo isso aqui. Beleza, gente? Não tá muito certo. Como eu falei pra vocês, o veto jurisdicional é uma coisa, o veto político é outra, tá? Um trata da inconstitucionalidade, o outro trata do poder público. Isso aqui tá meio errado, mas tudo bem. Quem possui legitimidade exclusiva para interpretar o mandado de segurança visando o controle preventivo judicial de um projeto de lei em trâmite? Eu falei para vocês, apenas uma pessoa tem direito, que é o parlamentar da Casa Legislativa, perfeito? No âmbito do Poder Legislativo, qual o órgão principal responsável pela realização do controle de constitucionalidade preventivo? No âmbito do Poder Legislativo, qual órgão que faz isso? Eu falei para vocês que monta o parecer lá e fala da inconstitucionalidade ou não de uma lei, é o CCJ. Em relação à proposta de emenda da Constituição, uma PEC, o controle judicial preventivo pelo STF pode decidir sobre. Lembra que eu falei para vocês? Tem, geralmente vai incidir sobre a questão formal, a formalidade, o devido processo legislativo. Entretanto, na PEC existe uma exceção, que o STF pode interferir por meio do mandato, do, do MS preventivo impetrado pelo parlamentar ativo, que é matéria, não, conteúdo que tenta abolir a cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ocorre como dado seja respeitado por um parlamentar para controle preventivo. Caso ele perca o mandato durante o curso do processo, não. Impetrou o mandato de segurança. Perdeu o mandato durante o curso do MS. O que vai acontecer? Eu falei para vocês. Vai ser, vai ser convertida para ação direta de constitucionalidade? Repressivo. Não é esse? O suplente assume automaticamente o polo de ativização? Não. O processo continua sob tutela do Ministério Público? Ministério Público, gente. Não. Quem tem legitimidade é o parlamentar. Qual o quórum e o rito para que o Congresso Nacional rejeite o veto fundamentado de inconstitucionalidade do veto jurídico do presidente? Vocês estão vendo aqui, né? A primeira questão está errada, veto jurídico, beleza? Só para falar para vocês. O que a gente precisa? De maioria simples? Não. 2/3 dos membros? Não.
Viu isso em algum lugar? Não. Maioria absoluta. Em sessão conjunta. Não é separada. Beleza? Artigo 66, parágrafo 4º. Que nem a gente leu lá o artigo 66, verdade. De acordo com o regimento interno do Senado Federal, se a CCJ emitir um parecer unânime pela inconstitucionalidade do projeto, qual o destino da matéria? O autor do projeto deve emendar o texto no prazo de 48 horas? A proposição considerada rejeitada e arquivada definitivamente? O projeto segue no plenário independente de parecer? Não, tanto que tem um recurso. O parecer é enviado para o STF. O STF, ele não é desse jeito, ele não é ativo, ele tem que ser provocado por incidente, que é o MS. Então, proposição considerada rejeitada e arquivada definitivamente. Porque o Poder Judiciário não realiza controle preventivo de constitucionalidade em abstrato no sistema brasileiro. O abstrato que ele fala é mais da questão ativa, né, de maneira ativa. Porque os projetos de lei ainda não possuem efeitos jurisprudenciais? Não. Porque o STF só pode atuar após o veto? Não. Preventivo, pode atuar quando a lei está indo, na casa iniciadora, na casa revisora. Porque ele tenta garantir o poder, o devido processo legislativo. Por que a Constituição atribui essa função exclusivamente ao Tribunal de Contas? Não, porque o autor ele é prévio, incidental e focado no direito do parlamentar. Qual a diferença fundamental entre o veto jurídico e o veto político exercido pelo Poder Executivo? E voltamos lá e falamos que a primeira questão está errada, tá? O veto jurídico baseia na inconstitucionalidade, enquanto o político baseia-se na contrariedade ao interesse público. A tese das normas constitucionais interpostas sugere ao judiciário poderia controlar preventivamente a desrespeito do quê? Normas constitucionais interpostas. A gente pensa em normas constitucionais interpostas, a gente tem que pensar na própria Constituição em si. Então, peraí, gente, a tese... Ah, tá, desculpa, agora eu peguei aqui. Lembra que eu falei para vocês sobre o limite do poder judiciário? Ele deve ser provocado, tudo mais. Ele não interfere dentro do controle das normas regimentais. Entretanto, existe uma exceção que é quando ele trata aquela norma regimental que foi derivada da Constituição Federal, que aí seria o quê? Uma ofensa constitucional indireta, porque ela derivou e mesmo assim desrespeitando a Constituição. Se não, se não foi derivada, o judiciário não, o STF não interfere, mas o judiciário, perdão, não é exclusivamente STF e tudo mais. Mas se teve a foi derivado, o judiciário interfere, beleza? E é isso, gente. Erramos só uma, que deixa eu vamos rever ela aqui. O veto presidencial fundamentado na constitucionalidade de um projeto de lei é classificado com qual tipo de controle? Isso aqui tá meio complicado, tá? Meio complicado. É, é que os termos aqui não estão dos melhores explicados, mas tudo bem. Vocês entenderam até meu erro. A gente fazer o quê? Mas é isso, gente. Essa é a aula de hoje. Já passamos as questões. Próxima aula é controle de constitucionalidade repressiva. Aí a gente vai tratar do difuso, a gente vai tratar do concentrado, que é a matéria mais difícil do direito constitucional, na minha opinião. Então, talvez eu tenha que dividir até em duas aulas e a gente vai vendo como é que vai ser. Beleza? A gente agora teve controle preventivo, dei tudo em uma aula. Mas foi um milagre, achei que teria que terminar essa aqui e continuar outra. Mas é isso, gente. Deu tempo quase certinho. Acho que faltou 5 minutinhos de aula. E é isso. Um beijo para vocês. E preparem para a revisão de semana que vem. Revisão de semana que vem vamos tratar de separação de poderes, questão que vai cair na sua prova integrada. Deixa eu ver aqui primeiro. Quais vão ser? Separação de poderes, estágio do dissítio e uma questão de teoria geral do Estado, tá bom? Beleza? Então, vão ser duas questões de separação, uma de estado de sítio e outra de território, que eu vou tratar com vocês lá. A gente vai sentar bonitinho e vai ver os temas que
Contratar, eu vou dar tudo de separação de poderes para vocês, revisitar todos os pontos que a gente tratou na revisão antes da prova e tudo mais. E estado de sítio a gente não tratou, mas a gente vai tratar a primeira vez agora. E é isso, tá bom? Gente, obrigado pela aula. E é isso, beijos. Valeu. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tá gravando. Do Teams. Tá. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem estiver me ouvindo, estiver assistindo essa aula. É, vou dar um resuminho básico sobre a aula de hoje. O que acontece? Não estava com os materiais do Antônio até semana passada, então semana passada vocês vão ver que a gente fala sobre a iniciativa do processo legislativo e para por ali. Mas hoje a gente vai para outro lugar. Hoje a gente vai tratar de controle de constitucionalidade. Hoje a primeira aula vai ser sobre preventivo e posteriormente vai ser sobre o repressivo. Por que eu estou dando essa aula já de controle de constitucionalidade, pulando um pouco o controle, o processo legislativo, né? Porque o Antônio mesmo comentou que eu poderia dar início ao controle de constitucionalidade, pois vai ser um tema importantíssimo da prova de vocês, beleza? Então a gente vai começar aqui com controle preventivo. Imagino que você já tem uma noção do que seja controle de constitucionalidade, caso não tenha. Controle de constitucionalidade, ele vem como um instrumento para poder proteger a Constituição de leis que venham a ferir ele. Então, eu tenho tanto preventivo, que vai acontecer antes mesmo da promulgação da lei, como eu tenho também o repressivo, que acontece depois que a lei já é promulgada. Aí a gente tem aquelas ações, a ADI, a ADC e vários tipos de ações. Essas ações eu vou falar posteriormente, não vou me aprofundar agora. Mas também no posterior a gente trata do controle de constitucionalidade posterior concentrado e difuso. E depois eu vou comentar com vocês bonitinho, mas nosso foco aqui é preventivo. Só quis passar uma análise geral. Essa parte da Constituição referente à ADC, como que funciona o controle de constitucionalidade, fica depois do final da Constituição, tá? Então, caso vocês falem, nossa, Vitor, não encontro isso, tá no posterior à Constituição, né? Como que a Constituição deve ser protegida, a execução dela deve ser feita e tudo mais. Entendido o que que é o controle de constitucionalidade que a gente visa proteger a efetivação da norma constitucional em várias situações diferentes, vamos começar um pouquinho apresentando o que que pode ser. Opa, e minha gente, eu sei tudo. Peraí. Peraí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa desenho de pirâmide aí que foi feito para representar o quão importante é a Constituição Federal, o quão é estruturada essa proteção, né? Como a gente sabe, a Constituição Federal é a norma mais importante que tem. É a norma que rege todas as outras normas. E para você medir uma lei, para você ver se uma lei está correta, se está de acordo com a estruturação de uma sociedade, a gente faz a equiparação com a Constituição. Então, se a Constituição prevê aquilo, permite aquilo, a lei vai estar correta. Caso não, não estará correta. E aí a gente tem a teoria da nulidade, né? Se a lei for incompatível com uma norma maior, a Constituição Federal, é nulo. Então a gente vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei. E essa lei vai ter que ser retroagida, tudo mais, tornando ela nula, não tendo eficácia dentro da sociedade. Perfeito?
E o controle de funcionalidade está exatamente para ver isso, né? Quando que vai ser compatível e quando não vai ser compatível a referida norma. Perfeito? Vamos. É, Antes de eu passar para os próximos slides, eu vou trazer um questionamento para vocês, né? É, Quando uma lei ela é aprovada pela Constituição, pelo Congresso, desculpa, então, pelo Congresso, ela pode ser exatamente sofrer controle de constitucionalidade quando? Na parte repressiva e na parte preventiva. Por que eu estou trazendo isso de novo para vocês? Para deixar bem claro quando acontece o controle de constitucionalidade. Pode acontecer dessas duas maneiras, e dentro do repressivo eu tenho mais dois tipos de controle, tá bom? E depois a gente vai falar sobre isso. É, Vamos vir aqui para o próximo. Então a gente valida, né? Se aquela lei tem validade para poder permanecer dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Se ela respeita a Constituição e se a Constituição é compatível com os princípios daquela lei, aquelas normas que a própria lei traz para a gente. Conceito básico de controle de constitucionalidade, tá? É para ver se é constitucional ou não. E, obviamente, a gente tem os órgãos que são responsáveis em cada situação para analisar cada caso, ver a constitucionalidade ou não, antes ou depois e tudo mais, beleza? Então, como a gente pode ver aqui, ó, o controle preventivo, ele vai tratar do projeto de lei, que a gente vai chamar de PL, e a PEC, Projeto de Emenda Constitucional. E é aqui no controle preventivo, na semente aqui da árvore, da realmente eficácia da lei em vigor, em que ocorre esse controle preventivo. Entenderam? E o controle repressivo, como vocês podem ver aqui, ó, a árvore ela tá toda dourada. Entretanto, tem certas partes dela que estão escuras, que seriam exatamente demonstrando que encontra uma inconstitucionalidade. Eu gosto dessa representação do desenho. O Antônio, eu acho que trouxe uma vez pra gente. E eu pedi para IA montar uma imagem mais ou menos assim, em que eu tinha uma árvore com a parte mais podre, que seria realmente a parte da inconstitucionalidade. Então precisa, ela já cresceu, ela já está em vigor, mas ela precisa de um controle ainda, porque ela está inconstitucional. Enquanto outra parte dela aqui é constitucional, entendeu? E aqui na semente, quando a árvore está para nascer, antes de ser promulgada a lei entrar em vigor, a gente faz a eficácia do controle preventivo antes da promulgação da lei. E a gente tem três barreiras que se passam, né? É, Três locais em que se passam o controle de constitucionalidade preventivo. A gente passa tanto pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário. Cada um. Ixi, o que é isso aqui, gente? Oh, meu Deus. Não sei o que eu fiz. Meu Deus. Ah, que beleza, gente. Eu vou usar isso aqui. Então, cada um, mas com naturezas, cada um diferentes. Nenhum deles tem a mesma natureza para poder fazer o controle preventivo. Cada um faz nos seus limites e em situações específicas. Aqui, ó. E limites totalmente distintos. Beleza? E aqui, o objetivo comum é estancar a constitucionalidade antes da sanção e da promulgação da lei. Perfeito? É mais ou menos isso. Então, o poder executivo vai em uma situação, o poder legislativo vai em uma, o poder executivo vai em outra e o poder judiciário vai em outra. Não existe exatamente uma ordem aqui, tá? De vai para o legislativo, executivo, não. Cada um vai tratar em uma situação diferente, fatores diferentes, naturezas diferentes. Beleza? E por que agora não foi? Vai. Oh, perdão, gente. Me sinto velho mexendo no PowerPoint. Então vamos lá. Como que acontece, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre
quais são, primeiro, a estrutura para poder ocorrer esse controle preventivo. A gente tem as comissões de Constituição da Justiça, que estão presentes tanto na Câmara quanto no Senado. Os artigos não estão presentes na Constituição Federal. Eu não vou citar os artigos aqui, porque isso não é de extrema importância, mas é para vocês entenderem. Peraí, deixa eu pagar tudo isso aqui. Ai, gente, eu gostei disso aqui. E essas comissões de Constituição, o que que elas têm como função? Elas analisam, elas têm essa responsabilidade de análise dentro da lei, desse projeto de lei, da PEC e tudo mais. Então, elas analisam, são comissões dentro da Câmara e do Senado que emitem esses pareceres jurídicos referente à constitucionalidade daquela lei. Então, isso daí já é um meio de controle preventivo que ocorre dentro da Câmara e dentro do Senado, que é pelas comissões. Entenderam? Então, aqui, as comissões de Constituição e Justiça. Emissão de pareceres sobre constitucionalidade e juridicidade. Eles podem tanto negar quanto aprovar. Eles passam por a projeto de lei passa por uma análise prévia, e nessa análise prévia vai dizer quando, e não, quando vai caber continuar e quando não vai poder continuar. Então, aqui, quando o parecer é negativo, o projeto ele vai ser rejeitado e arquivado. Entenderam? Então, aqui se trata de um poder terminativo. Jesus do céu. Gente, acho que eu não sei fazer um círculo com o mouse. Foda-se, tá bom. Trata de um poder terminativo. Entenderam? E aqui a gente tem uma exceção que se trata de, mesmo sendo arquivado, é, mesmo sendo rejeitado, pode correr um recurso com que tenha sido, obviamente, interposto por 1/10 dos membros do Senado, para levar a decisão até o plenário. E na Câmara, que é tanto o Senado quanto o Congresso, ô, meu Deus do céu, falando tudo errado, gente, que é levado ao plenário. Que aí no plenário eu tenho tanto a Câmara quanto o Senado que vão analisar esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Analisando isso, eles vão seguir o regimento interno deles e tudo mais, vão analisar se ocorre mesmo a inconstitucionalidade daquele, daquele projeto de lei ou daquela PEC, para sim poder ver se vai ter eficácia no futuro ou não. Então, eles já fazem isso antes da promulgação da lei, no projeto de lei e no projeto de emenda constitucional. E na Câmara segue o regimento interno, tá bom? Então, opa. Então, aqui, só para deixar claro, cabe um recurso desse poder determinativo aqui, ó. Cabe um recurso, meu Deus, um recurso, que aí o plenário é de um jeito. Tem como escrever? Para o plenário, quanto para o. O caralho, para o plenário, não, para o Senado, quanto para a Câmara. Beleza? Vixe, gente, será que na minha apresentação tá aparecendo essas coisas? Ah, não tá aparecendo. Nossa, gente, eu tô super anotando aqui e não tá aparecendo. Foda-se. Fazer o quê? Tem muito o que fazer, não. Que tristeza, viu? Eu tô digitando aqui que nem um doido, mas tá bom. E aqui ocorre, entenderam? Então, para o Senado, eu vou ter 1/10 do Senado que vai levar a decisão para o plenário para poder reavaliar esse parecer, essa decisão de inconstitucionalidade, enquanto na Câmara vai seguir o próprio regimento interno, ok? Que também cabe o recurso ao plenário, só que não fala exatamente da questão da quantidade de membros e tudo mais. Porque às vezes vai ter mais membros dentro da Câmara dos Deputados e tudo mais, e afins. E também não está presente aqui, a Comissão de Constituição e Justiça pode
apresentar uma emenda do parecer. Ele pode juntar ali com outras informações, informações novas, reajustando todo aquele parecer e tudo mais, corrigindo o vício que esteja presente. Ok? Dentro do parecer. Perfeito. Deixa eu. Tururu, tururu. Peraí, tomar só uma minha. E aqui agora a gente vai tratar do veto político e do veto jurídico. Antes de eu tratar do veto político e do veto jurídico, eu vou mostrar para vocês o artigo 66 da Constituição Federal, porque vocês precisam entender isso antes de eu começar a falar sobre essa situação. Deixa eu parar de compartilhar. Bem, gente, deixa eu só acertar aqui. Tá, acredito que esteja tudo certo. Deixa eu só verificar certinho. A gente vai vir aqui no artigo 66. Oh, meu Deus, estava bonitinho, tá? Mas por que 62? Veto. Aqui, não. No artigo 66. Então, aqui é aquele negócio da sanção. Que, aliás, eu falei com vocês na aula anterior. Falei sim. Que é referente ao veto do presidente da República a um projeto de lei. Então, ele passa pela casa iniciadora, vai para a casa iniciadora na qual é a Câmara dos Deputados, vai para a casa revisora, na qual é o Senado, e depois passa para o presidente da República. Estou falando isso de uma maneira bem simples, tá? Obviamente, posteriormente, eu vou falar com vocês mais sobre esse tema. A gente vai vir, vai abrir todo esse leque, e aí, quando chegar dentro do presidente da República, ele pode vetar ou sancionar. Sancionou, promulgação da lei pelo próprio presidente da República. Vetou, o Congresso tem 30 dias para fazer uma reanálise dentro da lei. Do veto dele, reanalisa o veto, caso o veto eles estejam de acordo, vai continuar vetado a lei, o projeto de lei não vai seguir, e caso não estejam de acordo, vai ocorrer uma votação, maioria absoluta, dentro do Congresso Nacional. Caso seja aceito, vai ser promulgado pelo diretor, pelo presidente da mesa diretora. Beleza? Trouxe esse ponto aqui bem resumido para vocês, depois a gente vai tratar disso. Novamente, estou falando de controle de constitucionalidade porque vai cair na prova de vocês. Não estou tratando exclusivamente do processo legislativo agora, porque vai se tratar de uma maneira menor. Na nossa revisão da semana que vem? Acho que é semana que vem. Semana que vem, referente à, à prova integrada, aí sim, aí sim vai cair, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês, vai cair separação de poderes. Ah, depois eu vejo para vocês e trago bonitinho. Tem algumas questões lá, nada absurdo, tá bom? A casa na qual, vamos voltar a ler aqui o artigo, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República foda-se, e sancionará. Desculpa, gente, eu tenho um sério problema com algumas palavras. Aqui, concluída a votação, geralmente na casa revisora, que é o Senado, aí vai enviar o projeto de lei ao presidente da República. Todo em parte inconstitucional, contrário ao interesse público, vetá-lo parcialmente, prazo 15 dias contados. Então, o presidente da República vai ter 15 dias para vetar total ou parcialmente esse projeto de lei que passou tanto pela Casa Iniciadora quanto pela Casa Revisora.
Inciso ali, decorrer do próximo 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Então, no silêncio desse projeto de lei, caso não tenha sido vetado nem sancionado, o que que vai acontecer? Vai ser entendido a sanção, importará a sanção da lei. O veto será apreciado em sessão conjunta, vetou, sessão conjunta, Senado e a Câmara dos Deputados Federais vão vir juntos e vão, dentro de 30 dias, rejeitar ou aprovar o veto. Para rejeitar, como eu falei para vocês, precisa ter maioria absoluta dos deputados e senadores. Maioria absoluta se trata do quê? Vamos lembrar da diferença da maioria simples para a maioria absoluta? Maioria simples são daqueles presentes na sessão, a maioria absoluta são de todos os membros da Câmara, nesse caso do Congresso inteiro, né? Da Câmara, do Senado e tudo mais. Se o veto não for mantido, será enviado para promulgação ao presidente da República. Beleza? Esgotado sem deliberação do prazo, será o veto colocado na ordem de sessão imediata. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado promulgará. Se este não fizer igual prazo, caberá ao vice-presidente fazer. Então, peço perdão para vocês, mas eu pulei essa parte. É, o veto não foi aprovado, tudo mais, vai ocorrer a promulgação da lei. Ocorrendo a promulgação dessa lei, é, na sessão legislativa conjunta, é, isso será disposto ao presidente da República em 48 horas fazer a promulgação dela, e caso não, vai ser feito pelo presidente da mesa, do Senado. Como também, caso ele não faça, vai ser feito pelo vice-presidente. Feito? Gente, desculpa o cachorro, tá? Tem muito que eu faço com cachorro, né? Perfeito? Lemos o artigo 66, lemos, entendemos o processo de veto, acredito que tenhamos entendido. Então, de novo, começa o projeto na casa iniciadora, vai para a casa revisora, iniciadora, Câmara, revisora, Senado, vai para o presidente, ele veta ou sanciona no silêncio, ele sanciona. Ele vetou, vai acontecer sessão conjunta que deve aprovar ou não o veto por maioria absoluta do Congresso, que é tanto Senado quanto a Câmara. Aprovado no prazo de 30 dias. Vai ter 48 horas para o presidente da República promulgar essa lei. Caso seja promulgada pelo presidente da República, será promulgada pelo presidente do Senado, da mesa diretora, ou se não, para o vice. Perfeito? Beleza. Vamos voltar agora para o slide. Galera, eu não sou também muito fã desses artigos, de ler o artigo, né? Mas tem alguns casos que é necessário. E vocês podem ver que o artigo 66 do veto, ele é bem claro, tá? Ele não deixa a desejar, não. Ele é bem claro. Tem alguns que deixam, mas... Constituição Federal tem alguns, né? Mas, por exemplo, o Código Penal tem vários. Eu não sou um penalista, né? Eu sou mais um tributarista e um constitucionalista. E a Constituição ela tem artigos muito bem escritos, às vezes diferente do próprio CTN, né, do Código Tributário Nacional, mas a Constituição tem vários artigos muito bem escritos. CTN tem bons artigos, mas são artigos que às vezes deixam a desejar no seu conteúdo amplo, né? Ele é bem escrito, mas não é tão amplo quanto às vezes a Constituição Federal consegue ser. A gente acha que se limita a uma certa ocasião, mas é muito maior do que a gente acha. Desculpa, gente, dei uma viajada aqui, mas vai explicar para vocês que é importante ler a lei seca. Deixa eu parar aqui de compartilhar esse e vamos compartilhar o próximo. Gente, eu estou testando também vários tipos de aula. Eu estou
tanto fazendo aquela vez que eu fiz com vocês a revisão para prova, correndo, porque a monitoria começou uma semana antes da prova, e eu tive que fazer correndo, trazer conteúdo, fiz tudo em uma hora. Agora a gente está indo com mais calma, indo devagar, é até melhor. E eu pretendo que a gente consiga tratar tudo disso e quase terminar o processo legislativo. Não sei se a gente termina o processo legislativo, mas vocês vão ter uma boa gama de conteúdo aí para verem, tá bom? É, deixa eu pensar aqui. Aí a gente vai voltar para o controle agora. Tá falando da dinâmica da aula. Vocês viram que eu fiz a aula só no slide, que é aquela revisão. Fiz a aula só no, num roteiro e com um código, que era o da iniciativa do processo legislativo. E agora eu estou fazendo misto. Então eu estou adaptando de acordo com o que eu estou achando melhor, já como não tem muitas opiniões aqui, mas eu estou adaptando o que eu estou achando melhor. Acredito que essa aula está sendo bem mais fluida do que a última. Eu gostei bem mais desse método, beleza? Então vamos lá, né? Ai, tomar mais uma aguinha. Vamos embora. Então, é, a gente tem dentro do veto, do veto presidencial, a gente tem dois viés de veto. Isso é mais comum em algumas doutrinas diferenciais esses vetos, as questões de ser um veto jurídico, um veto presidencial, né? Mas, entretanto, é importante a gente entender esse conceito. Eu vi que não é todas as doutrinas que tratam disso, mas a doutrina que eu uso, que eu fugi o nome, que é uma doutrina mais focada em concurso em si, não é uma doutrina muito técnica, conceitual, ela é muito mais focada nessa questão do concurso, mas ela é muito objetiva e ela é bem completa. E ela traz outros viés de outras doutrinas. Mas aí a gente tem o veto político quanto o veto jurídico. O veto político de uma lei é quando trata de um interesse público, é quando vê, aí a gente vai lá para direito administrativo, que os atos administrativos devem ser pensados diante do interesse público e tudo mais, diferente do judiciário, que não visa o direito público, mas o cumprimento devido da lei. Entenderam? Aqui eu tenho o veto político, como falei, contrário ao interesse público, ele vai lá e vai vetar. E aí ele vai analisar a validade da norma e tudo mais. E a gente tem o veto jurídico, que é referente à inconstitucionalidade, que é o que a gente está tratando mais aqui, do que exatamente o veto político. Mas o veto político também pode ser considerado também um controle, mas não um controle de constitucionalidade. Mas é um controle. Então, esse é o jeito que o Poder Executivo pode exercer o controle preventivo, é a partir do veto dele, por uma inconstitucionalidade e tudo mais. Nossa, gente, tá muito ruim a minha câmera, né? Mas tudo bem. E como eu falei para vocês, como a gente leu ali, o veto pode ser total ou parcial. Caso seja parcial, tem que falar exatamente as alíneas, o artigo que tá sendo vetado e tudo mais. A gente leu no 66. Então, aqui é explicando novamente o que eu falei para vocês, só que agora desenhadinho, bonitinho, até melhor para o entendimento conceitual de vocês. Então, o executivo aplica o veto, retorna ao Congresso, sessão conjunta, prazo de 30 dias de recebimento. Votação extensiva, voto aberto, e que é a maioria absoluta, a maioria de todos os membros, de todos os membros, não só dos membros presentes. Eu tinha muita dificuldade para decorar maioria absoluta e maioria simples, mas quando eu entendi que a maioria simples é todos da sessão e a maioria absoluta é todos que estão presentes, pegou rapidinho. Aliás, gente, eu tinha muito problema com direito constitucional. Constitucional. Eu só comecei a gostar de verdade depois que eu parei de ter. Não falando mal das aulas do Antônio ou qualquer coisa do tipo. Mas é que eu não tinha afinidade mesmo com a matéria. Comecei a criar afinidade depois. Gente, eu só vou carregar o computador. 3 segundinhos.
porque senão a transmissão vai parar do nada. E aí a gente perde a